Eu sou Vilma, diretora do presídio. Esse é Adriano, carcereiro daqui. Bem-vindos à equipe. Você tem que ir pra cima deles. O que me intrigou no primeiro momento, quando eu comecei a conhecer os agentes penitenciários e conversar com eles, eu me perguntava por que eles voltavam para o trabalho no dia seguinte. Sempre os relatos eram sempre muito impressionantes. Isso é uma pergunta um pouco com ranço já, né? Graças a Deus eu fui quebrando no decorrer disso, porque é como se tivesse emprego sobrando no mundo, assim, o país inteiro estivesse sobrando emprego, assim. Para pessoas dizerem, não quero esse emprego, eu vou para outro emprego. Mas eu acho que foi... Eu acho que foi muito interessante porque os relatos, na verdade, eram muito variados. Às vezes a pessoa achava que podia fazer uma diferença, às vezes a pessoa se descobria naquela, uma vocação mesmo. É uma profissão que você trabalha desarmado, é 1 para 400, às vezes até. E que você tem, na verdade, a palavra como grande elemento de força. A palavra, como um carcereiro falou, tem que valer mais que um fuzil. Mas, em comum, todos tinham uma resposta que é o meu trabalho. É o meu trabalho, eu posso fazer diferença, é o meu trabalho, eu me descobri aqui, eu descobri que posso, enfim, mas sempre passar por... é o meu trabalho. E, na verdade, a gente, em cima dessa pergunta, se lançou a fazer as várias facetas desse trabalho, as várias questões, os vários dilemas, as várias situações desse trabalho. E os julgamentos e as questões de, na verdade, a importância dele ser quase um juiz, na verdade, né? Que tem que responder rápido às situações e tem que manter uma neutralidade. E como o próprio Drauzio fala, há uma grande preocupação de manter os presos vivos, onde não se matem entre si e que não fujam, né? Isso é uma questão muito importante. Na origem de tudo, independente do material do Drauzio, independente do que a gente possa falar sobre a dramaturgia, a diferença entre episódio e série e longa-metragem, a gente fala isso daqui a pouco, o que fez a gente pegar isso e falar, é isso que a gente quer fazer, é esse fio da navalha em que esse cara anda. Esse cara ali, de manhã, cara, abre a cadeia, uma reza laica do PCC contra o cara na frente dele. Ele vai negociar com esse preso o dia inteiro, precisando do apoio do Estado que não lhe dá. E esse cara também não pode jogar errado do lado de lá, ele não pode virar a casaca. Essa situação é extremamente solitária. Extremamente solitária. Esses caras degeneram em várias coisas. E também em excelentes profissionais, porque é uma injeção de vida na sua veia a cada dia que você vai para lá. Então, assim, eu entendo porque eles voltam. Eu entendo porque eu vou lá também. Há algo lá que é preciso ser visto e conhecido sobre a raça humana. E esses caras conhecem, por isso que eles dão história. Mas, basicamente, o que fez a gente falar, vamos fazer isso, gente, é esse cara que anda no fio da navalha entre dois inimigos, o Estado e o crime organizado, dois incompetentes. Eu só acho que o crime organizado é mais competente que o Estado. Tem um grau de competência no crime organizado. Não, eu só acho que é legal também, que uma outra coisa que eu queria falar, e acho que eu estou feliz de estar lançando o filme, na verdade, como eu falei, que é uma ramificação de um projeto que é maior, porque a série, na verdade, jogou uma coisa que eu achei muito legal, que é o que é bacana quando a gente faz a arte, que é... Eu participei por várias religiões na vida, né? Então, eu vi que em comum das religiões sempre tinha alguma coisa, algum evento. Antes ou era uma dança, era um canto, e depois vinha a mensagem. E eu sempre vi com a arte como prepara o espírito para a gente pesquisar e adentrar um pouco no assunto. E acho que isso que um pouco foi a função da série, porque na verdade a série jogou luz sobre esse tema e nas próprias pesquisas que tinham de material da série, as pessoas ficavam curiosas para estudar, entender o tema. Elas não sabiam nada sobre a profissão, não sabiam nada. Então acho que é muito bacana estar nesse projeto também, porque joga luz, fazendo entretenimento para a TV aberta, que era, e agora para o cinema, joga luz sobre esse universo. Acho que isso é importante. Acho que era isso. Então, um projeto que tem uma importância muito grande para nós, exatamente por trazer este universo, né? E
ratifica bem essa criatividade do Drauzio no livro, que permitiu com que a gente tivesse desdobramento num documentário, que foi produzido pela Spray, foi um trabalho muito legal, que surgiu lá de uma conversa com o Fernando. Depois acho que vale a pena você contar um pouquinho disso com o Pedro Bial. Depois a gente teve a ideia de fazer a série, né? E agora, mais recentemente, a gente tentar levar para as telonas também esse universo penitenciário, que embora pareça próximo, mas está tão distante. É um filme que não tem absolutamente nada a ver com o seriado, ou seja, não é um pedaço do seriado, é um filme à parte, uma ficção que só poderia ser contado com esta proposta de ser um filme. Para contar um pouquinho só de como surgiu o documentário, o Bial se apaixonou pelo livro do Drauzio, ficou encantado, viu muito potencial para fazer um filme e foi conversar com o Drauzio. Nisso, o Drauzio indicou o Fernando Groenstein, porque recentemente ele tinha dirigido e produzido o primeiro longa de ficção, chamado Na Quebrada, onde ele reativou um grupo de teatro do Presídio Marrei. E aí o Drauzio entendeu que ele seria mais indicado para se envolver com isso. A partir daí, o Fernando ficou durante 1 ano, mais ou menos, trabalhando junto com a Globo. E aí desenvolveram um pouco mais o projeto. O Fernando sugeriu que, em vez de fazer um filme, como era a sugestão do Bial, que fosse feita uma série e que intercalasse com um documentário, trazendo a veracidade dos carcereiros. E aí, depois de desenvolvido um pouco já com a Globo, foi encaminhado para o núcleo do GEL. E aí entraram os queridos roteiristas, Bonassi, Marçal, Denison e depois Starobinas. Além dessas pessoas todas, só vale a pena mencionar... e lógico, e a Bulani. Além dessa paixão toda com que o elenco se dedicou, nós tivemos em torno de 600 a 700 pessoas profissionais de arte, né? Produção de talento, produção de conteúdo envolvidas na produção desse filme. E quem está na frente é o Antunes, o Kaysar e o Jackson, né? Mas por trás disso aí tivemos 700 profissionais envolvidos. Acho que isso é um ponto importante para a gente. Eu sou o Fabiano Gulani, um dos produtores da série e do filme e do documentário também, junto com a Spray, uma alegria. Eu queria só fazer destacar especialmente o papel do Grupo Globo nesse crescimento do audiovisual brasileiro, né? A gente tem no mundo inteiro assim uma parceria muito forte assim entre o cinema, a televisão, as plataformas e tal. Tudo anda sempre meio junto, né? Quase os filmes europeus são normalmente sempre coproduzidos por importantes televisões. Assim, é muito importante a presença da indústria da televisão também na indústria do cinema. E eu acho que nesse sentido a Globo, como em tudo que ela fez, ela é pioneira nisso também. É um grupo que tem uma liderança muito importante na televisão brasileira, na televisão aberta, na TV a cabo e tal. Foi dos primeiros grupos que abriu a sua grade de programação para conteúdos independentes, para parcerias com produtoras independentes, com talentos independentes e tal. Então, outras televisões aqui no Brasil, infelizmente, ainda não se abriram muito, não perceberam muito a riqueza dessa troca, desse processo. E a Globo também, através da Globo Filmes, com a empresa com a qual a gente se relaciona muito, assim, né? E dirigida brilhantemente pelo Edson, com toda a equipe Globo Filmes, que está aqui presente também, eles estão fazendo história com o cinema brasileiro. Desde a chegada da Globo Filmes na indústria do nosso cinema, a gente cresceu muito em termos de público, em termos de alcance do público brasileiro. A gente cresceu muito em termos de cofinanciamento, de parceiros que pudessem realmente ajudar a financiar os filmes. A gente cresceu muito em termos internacionais, de alcance internacional dos nossos projetos. E talvez onde a gente mais tenha crescido é exatamente esse ponto que o Edson destacou, que é poder contar com esses melhores talentos que a gente tem no Brasil. Provavelmente grande parte deles estão dentro da TV Globo. Então, para a gente poder realmente fazer um filme desse tamanho, fazer um filme com essa dimensão, com essa expectativa de público, com um lançamento desse tamanho, concorrendo a ser o grande filme do ano,
Hoje é muito difícil você fazer um projeto desse e deixá-lo em pé, e deixá-lo competitivo, sem estar em parceria com o Grupo Globo. Então, e a partir daí, olha a qualidade dos talentos, olha as pessoas que a gente tem nessa mesa, né? E são todos da casa, são todos da TV. Então, e a gente às vezes tem um pouco essa visão de, produzir com a Globo tem que ser como eles querem. Ou não é nada disso, a gente tem um trabalho muito legal, muito aprofundado criativamente, os diretores, com a supervisão do Guel, os roteiristas, os atores, é todo mundo um pouco autor nesse processo, né? Então, realmente, só deixar aqui registrado a importância de ter a Globo por trás de projetos como esse, como Carcereiros, que é um filme, como o Edson disse, um puro cinema. Ele vai, né, ele tem o histórico, tem o conhecimento que a sociedade brasileira já tem da série, mas aí os meninos escreveram uma história totalmente diferente, a gente filmou tudo de novo. Talvez seja o maior filme de efeitos especiais já feito no Brasil. Então, realmente, a gente está numa expectativa muito grande por esse lançamento, né? O meu preparo para essa série ele foi bem curto. E ele contou com a generosidade das pessoas, principalmente do Zé. Belmonte, tá? Eu chamo de Zé. Primeiro porque era um projeto que não era para mim. Ele era para Domingos Montanher. E devido à tragédia ocorrida na novela que nós dois fizemos, eu estava de férias já dessa novela, e no final, onde aconteceu o que aconteceu, me ligaram numa sexta-feira. E eu cheguei aqui numa terça-feira e tive 2 semanas para preparar, para montar isso aí. Mas o Zé me tranquilizou, porque ele me disse, isso eu levo para a minha vida. Te agradeço, Zé. Não venha com muitas expectativas e não queira se armar com muitas coisas para fazer essa série. Escolha pequenas coisas que caibam numa mala pequena. E foi com isso que ele nasceu. Com a generosidade da direção e da produção, de gravar, de começar gravando em ordem cronológica, porque a gente começa gravando, vamos gravar agora episódio 18, cena 47. Não, a gente começou do episódio 1, cena 1, e assim foi na primeira temporada, para que eu pudesse entender, junto com o apoio dos carcereiros profissionais envolvidos na trama, junto com os ex-detentos que participaram do projeto do Igor, do Teatro nos Presídios, e que tem uma estatística incrível de que de 200 detentos que se tornaram atores da companhia dele, só 2 voltaram para o crime. Então, e muitos outros estão aí atuando e não fazem só papel de bandido, não. Fazem qualquer coisa que derem para eles, fazem muito bem. Outros foram para a produção, outros viraram cabo-man, outros viraram assistente de iluminação. A nossa carreira tem muitas ramificações e muitas possibilidades. E com isso foi nascendo. Se você pegar o primeiro episódio da primeira temporada, o Adriano não anda como anda o Adriano do 10º episódio da primeira temporada. Esse caminhar, esse andar, esse corpo, ele foi sendo construído aos poucos. E depois eu tive a oportunidade de raciocinar sobre esse processo e saber que é assim que se forma um carcereiro. Porque se eu te perguntar qual universidade um carcereiro presta vestibular para se tornar um carcereiro, esse curso não existe. Assim ele se forma. Ele entra, um novato, e vai com o conselho dos mais velhos, sobrevivendo nessa profissão. E ele aprende a se comportar ali dentro, ele aprende a ter essa visão que ele vai gostar ou ele vai odiar, ele vai ceder às tentações ali dentro, só o tempo dirá. Né? E o Adriano nada mais é do que a edificação de todos os carcereiros envolvidos nas histórias compiladas pelo Drauzio. E para o filme, ele é... A gente
procurou fazer o filme exatamente logo após, algumas cenas até durante a gravação da série, mas tudo aconteceu logo após o término da segunda temporada, para que essa temperatura que se instalou na série pudesse estar presente já no início da filmagem do longa. Então, o Adriano, ele é uma bola de neve. E que se a gente continuar, se tiver Carcereiros 2, se tiver a terceira temporada, se tiver o que for, ele jamais vai se desligar de mim. A gente teve um processo, um hiato entre a primeira e a segunda temporada, e que eu achei que eu falei, nossa, eu vou ter que sofrer tudo aquilo de novo da primeira temporada para poder começar a segunda temporada. Eu fiz dieta de sono, eu fiz um monte de coisa que eu não aconselho a ninguém fazer, nem a mim mesmo. Eu jamais faria de novo, mas eu precisei passar naquele momento. Falei, será que eu vou precisar disso para a segunda temporada? Quando a gente começou a movimentação do set, eu falei, não preciso, é só dar o gravando. E a gente fez a segunda temporada e logo em seguida o filme, que é o resultado aí que vocês viram. Eu acho que a gente, assim, foi o Carcereiros, eu acho que é um projeto, a gente avalia ali na Bulani como um projeto desses muito especiais e de um formato perfeito, assim, né? Porque ele nasce como um documentário, onde a gente vai, pesquisa, se intera, mergulha no tema. Depois a gente faz uma série de altíssima qualidade, com 29 episódios. 29 episódios não é pouco, são muitos episódios. Essa série, ela foi gravada em 2 temporadas e exibida em 3 temporadas. As 3 temporadas foram um sucesso muito importante de audiência, de interesse do público, de repercussão. Essa primeira temporada vai a um dos mais importantes eventos de televisão no mundo, que é o MIPCOM. E dentro desse MIPCOM tem uma competição que chama Best Drama Series, e a gente ganha, o Bonassi, a gente estava juntos lá nessa manhã, e a gente ganha com Carcereiros, frente às séries do mundo inteiro, o prêmio de melhor série de ficção do mundo no ano. Então, assim, não é pequeno esse legado, esse reconhecimento que a série tem. E aí surge essa ideia de ainda fazermos um filme, um longa para o cinema. Acho que todos, quando já nasceu essa ideia, todos já falaram, a gente tem certeza que não é o material da série remontado, tem certeza que é uma história nova. Aí daqui para frente é com eles. Não, eu só queria acrescentar um ponto. Assim, não é uma situação inédita, a gente faz isso. A gente fez no Sob Pressão, só que o do Sob Pressão, embora o filme não tenha nada a ver também de novo com a série, mas ele deu origem a uma série que também teve o mesmo sucesso, a mesma aceitação de público. E a gente também fez a mesma coisa com o Cine Hollywood, que também tem o filme e a série. Essas conexões de um seriado virar um filme, eu acredito que não deve ser um caminho a ser seguido, porque o público já assistiu na televisão. Então, a proposta da Globo Filme nesse sentido é a gente produzir conteúdos exclusivos para a Janela Cinema. Evidentemente que depois esse conteúdo irá também para a televisão. Quanto à parte do roteiro, Starobinas, por gentileza, sintetize a experiência de estarmos escrevendo temporadas do seriado e ter sido a ideia de partir para um negócio era completamente diferente, com algumas, digamos, premissas. Por favor. Oi. Sim, a história da gênese da história do filme, ela, na verdade, este roteiro do longa, ele começou a ser pensado inicialmente como o primeiro episódio da segunda temporada de Carcereiros, né? Tínhamos gravado uma primeira temporada e no momento de produzir a segunda, o Bonassi e o Marçal sugeriram para o Guel, falaram assim, a gente acha que a gente poderia abrir a segunda temporada com um longa-metragem, pensava-se inclusive em lançar esse longa no cinema entre a primeira e a segunda temporada, e aí este episódio, que teria uma duração de longa-metragem, abriria a segunda temporada na televisão, e depois
seguiríamos com a segunda temporada. Na minha opinião, a gente pegou tudo que a gente sempre quis fazer durante a série. Não podia porque não cabia no formato, a gente fez no filme. Simples assim. Porque a gente tira o caráter documental da série e, como diz na linguagem lá da nossa linguagem, a gente põe na nossa paupereragem aqui, tira o porrada de bomba para todo lado, que toda a cena que a gente fazia na série, quando a gente levava um pouco para esse lado, vinha o Zé e falava assim, tudo bem, vamos deixar isso para se um dia a gente fizer um filme, mas vamos fazer desse jeito aqui, porque a série é contada dessa maneira. Ok, Zé, vamos embora. Aí chegou um dia que toda essa nossa vontade, desejos e anseios que a gente tinha quando a gente fez a série, a gente falou, tá na hora de fazer um filme, né? Vamos fazer um filme? Bora! Então a gente fez e saiu isso aí.